e eu faço esse desafio para todos os ouvintes desse podcast. Se você me apresentar uma empresa tradicional que tenha uberizado e que esteja hoje liderando o mercado de curadoria, você pode me mandar um e-mail que eu mando um livro para você. Você sabe o que é uberizar uma empresa? E já ouviu falar de curadoria? Então, se você se interessa por inovação, esse capítulo do Resumo Cast vai lhe trazer um ponto de vista privilegiado sobre o assunto. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O mercado hoje está trabalhando com a ideia de primeiro, ele não percebe a mudança de modelo administrativo e vê continuidade onde a gente está vendo quebra de modelo administrativo. Então eu formo pessoas para lidar com essa complexidade, como é lidar com um mercado em que eu tenho uma cooperativa de táxi que tem um modelo e o Uber que é outro modelo administrativo. São duas coisas incompatíveis. E o complicado da história é que se eu plantar cooperativa não nasce Uber. Então como é que eu faço para nascer Uber? Esse é o Carlos Nepomuceno, o Nepo. Ele é o autor do livro Administração 3.0 e fundou a sua própria escola de estratégia digital, onde prepara profissionais para diagnosticar o mercado atual, que ele diz ter 2 modelos administrativos incompatíveis. Imagina que você está dirigindo seu carro numa estrada cheia de curvas e bem movimentada. Só que ao invés de olhar para frente, você só pode olhar para o seu espelho retrovisor. Agora pense em um empreendedor gerenciando o seu negócio e usando um modelo de administração que só olha para como as coisas têm sido feitas até agora, que só olha para o passado. Isso não seria um problema se a gente tivesse razões para acreditar que o mundo vai ser muito parecido com o passado. Mas a realidade é que o comportamento das pessoas tem mudado drasticamente em uma velocidade tão grande que dá para assumir com muita certeza que os problemas do futuro vão ser muito diferentes dos problemas do passado. A questão é que administrar esse cenário exige do empreendedor um modelo novo para administrar as soluções desses problemas, que afinal de contas são novos. Esse modelo é o que o autor chama de administração 3.0. Mas isso quer dizer que você deve evitar olhar para o passado? Evitar olhar para o retrovisor? Não. O empreendedor do futuro que vai conseguir enfrentar as crises, que vai aproveitar as oportunidades e crescer em meio a elas, é aquele que entende os 2 modelos de administração, o 2.0 e o 3.0. É aquele que usa ferramentas, formas de pensar e estratégias de acordo com o estágio que se encontra o seu empreendimento, para entender o contexto diferenciado que está ao seu redor. É o que o autor chama de bimodal. O mundo fica obsoleto porque o ser humano cresce demograficamente. Muito se fala em complexidade, fala em mundo complexo. A complexidade para o ser humano é um aumento demográfico. Uma coisa é a gente ter uma sociedade com 3 bilhões de pessoas, a outra é ter 6, a outra é ter 8, a outra é ter 10, a outra é ter 1 ou 500 milhões. Conforme a gente vai aumentando a população, a gente tem necessidade de dar um upgrade. Primeiro nas tecnologias de informação e comunicação, depois surge uma nova linguagem e depois da nova linguagem surge um novo modelo administrativo. Quando eu olho para o Uber, eu vejo um novo modelo administrativo, porque o Uber usa uma nova linguagem. O Uber usa uma linguagem que dispensa a necessidade do gerente, dispensa a necessidade do gestor, porque através das estrelinhas, através dos cliques, através das avaliações dos motoristas, eu não preciso mais de um gerente. E é isso que cria o exponencial no Uber. Agora então vamos preparar o terreno para o que está por vir nesse episódio. Como é que você define a espécie humana? O que você é? Será que você é apenas a sua profissão?
eu sou um doutor, eu sou um palestrante, eu sou um diretor executivo. Será que você é apenas um evento que ocorreu na sua vida? Eu sou o pai do Joãozinho ou da Mariazinha. Eu sou um autor de 2 livros. Eu sou o responsável pela implementação do projeto tal. Segundo o Nepô, você é um sapiens que vive em um tecnoplaneta próprio. Mas o que isso quer dizer? Se trata de um ser humano que muda toda vez que novas tecnologias se massificam, permitindo resolver de maneira mais eficiente tanto os novos quanto os velhos problemas. O autor vai mais além e diz que nós criamos uma tecnocultura e que somos parte de uma tecnoespécie. Na realidade, a única tecnoespécie do planeta em que vivemos. As outras espécies, os outros animais, eles conseguem evoluir sim, mas muito lentamente através da genética. Eles adaptam o seu corpo físico e ficam mais aptos a lidar com os problemas que afetam as suas espécies. Enquanto nós, seres humanos, não resolvemos problemas mudando o nosso corpo geneticamente, mas criando ferramentas, o que chamamos de tecnologias para evoluir em qualquer circunstância. Por isso que a nossa evolução é muito mais rápida e bem mais complexa do que todas as outras espécies. Você, sapiens, apresenta o comportamento de engolir tecnologias. Quer saber o que é isso? Imagine um site de notícias divulgando o lançamento de um novo trator ou um novo modelo de avião. Isso é considerado tecnologia para você? Não. Porque nós já nos familiarizamos com ela, nós já engolimos elas. Agora, imagina aí uma notícia sobre blockchain e inteligência artificial. São ferramentas assim como o trator e o avião, mas não foram ainda engolidas por nós humanos. Pelo menos não até o ano de 2018. Desconsidere esse comentário se você está escutando esse podcast por volta de 2118. Pois o blockchain e a inteligência artificial já estarão tão banalizadas e incorporadas ao nosso dia a dia que nem irá soar mais como uma tecnologia, apesar de ser uma. Porque as pessoas fazem esses números, né? Revolução 4.0, Revolução 3.0, só que quando você pergunta para o cara, e eu faço sempre uma sugestão para todos os meus alunos, e deixo também para os teus ouvintes, toda vez que o cara começar a fazer projeções para o futuro e começar a falar, o cara tem que levantar o dedo e perguntar quais são as justificativas que a pessoa tem para fazer aquelas afirmações. Se a pessoa tem justificativas plausíveis, ela está desenvolvendo ciência. Se ela não tem explicações plausíveis, ela está fazendo evidência. São 2 coisas totalmente diferentes. Ciência é o estudo da verdade a partir de justificativas plausíveis. Evidência, que é o que o mercado está fazendo hoje em relação ao digital, né, é chutes sem nenhum tipo de justificativa. Eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, tá, mas quais são as suas justificativas? E aí não tem justificativa nenhuma, né? Quando eu falo de administração 3.0, eu tô trabalhando em cima de uma base de justificativa que eu digo o seguinte, que toda vez, e aí eu estou pegando os canadenses e toda a minha base teórica vem da Escola Canadense de Comunicação, o que os caras dizem? Toda vez que você muda a mídia, você muda a sociedade. Então nós temos 3 grandes etapas da sociedade humana, né? Nós temos uma era oral, que aí seria a era 1.0, de uma mídia que definiu determinado modelo administrativo da sociedade. Depois eu tenho uma fase oral escrita, em que eu invento a escrita e aí tem mudanças profundas na sociedade, que seria o modelo de administração 2.0. E depois eu tenho agora a chegada de um novo modelo administrativo, que é o 3.0, que é o que eu estou chamando de curadoria. A administração é a capacidade do ser humano, né, se organizar para resolver os seus problemas, para sobreviver e para existir, né? Então, a administração é eterna. Só que a gestão, que a gente chama hoje de gestão, a gente diz que é sinônimo de administração. Dentro da minha visão, como eu penso hoje, a gestão ela é um modelo administrativo que foi construído baseado nas linguagens que nós tínhamos antes da internet.
Então eu tinha linguagem oral escrita, eu precisava de um gestor que ia garantir a qualidade de produtos e serviços através das linguagens que eu tinha. Então, tudo que você tem dentro de uma empresa hoje que pratica gestão eu tomo decisões orais ou tomo decisões escritas, tudo tem que passar por uma pessoa para que essas decisões orais e escritas sejam tomadas e as pessoas recebem, os subordinados recebem as decisões orais e escritas e a partir dali as coisas funcionam. Esse é o modelo que a gente tem e esse modelo ficou obsoleto. O autor utiliza uma analogia muito interessante para explicar uma mudança profunda que está acontecendo na linguagem humana. Até pouco tempo atrás, o mundo era bem mais simples e também habitado por menos pessoas. De certa forma, as coisas aconteciam mais lentamente. As empresas, os negócios, conseguiam resolver os problemas das pessoas com um sistema de gestão bem parecido com a linguagem dos mamíferos. Mas, Renata, como assim? Presta atenção. Os mamíferos se organizam principalmente por ruídos e sons, a linguagem falada nossa. Eles precisam de líderes alfa para organizar bandos, que são muito mais eficazes em bandos pequenos. Tem limitação de tempo e limitação geográfica. Calma, você já vai entender. Agora pense no momento histórico da humanidade atual, onde a população mundial cresce em uma velocidade assustadora e mais tecnologias são inventadas para conectar quem antes vivia isolado. É como se, aos poucos, a nossa espécie sapiens ficasse mais parecida com um formigueiro do que com um bando de mamíferos. Mas o que significa isso? Isso quer dizer que em um formigueiro, por exemplo, por causa da enorme quantidade de indivíduos e as complexas relações entre eles, a linguagem sonora não funciona mais. E a humanidade está aos poucos aprendendo uma nova linguagem que replica um pouco a linguagem química. Essa linguagem química é mais eficaz para administrar um formigueiro. Por quê? Não tem limitação de tempo e lugar, não tem um líder alfa e é utilizada por espécies com alta densidade demográfica. Você já viu formigas trabalhando em equipe? Procure assistir então um documentário sobre elas. Já parou para pensar como cada pequena formiguinha sabe se é hora de trabalhar na construção do formigueiro ou se é hora de sair à procura de alimentos na floresta? Imagina como seria difícil se elas tivessem que pegar instruções com algum líder. Pois é, não é isso que acontece. Elas recebem instruções químicas. Isso mesmo, cada indivíduo do formigueiro tem a capacidade de trocar com os demais substâncias químicas. Essa é a linguagem. É assim que elas entendem se é o momento de atacar ou fugir, por exemplo. É assim que elas se comunicam. Essa é a linguagem dos rastros. Agora, olha que interessante. Já percebeu que hoje em dia, para saber se alguém é um bom taxista, é só ver o número de estrelinhas que ele tem no aplicativo? Isso não se parece com a linguagem de rastros? As mudanças de linguagem têm o poder de criar novas civilizações. Segundo o Nepô, a migração do modelo de sobrevivência dos mamíferos para os insetos é o aspecto mais disruptivo e inusitado da revolução digital que estamos presenciando. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O ser humano precisa utilizar as linguagens para organizar a administração. Todo modelo de administração é organizado em cima das linguagens. Fica mais fácil pensar nos animais. Os animais, para poder se organizar, eles usam linguagens também. Então, o lobo, por exemplo, ele uiva, o leão, ele ruge, de vez em quando ele dá aquela urinada aqui e ali para marcar o território dele. Então, ele vai estabelecendo determinadas linguagens que são a estrutura básica para que ele possa se organizar. Cada animal tem um tipo de linguagem e a linguagem é compatível com o modelo de administração daquela espécie e compatível com o tamanho da espécie. O ser humano não é diferente. O ser humano também tem linguagem que estrutura o modelo de administração. Mas existe algum fator que impacta os seres humanos e que não está presente no reino animal? Diferente dos outros animais, o ser humano ele tem complexidade demográfica progressiva, isso é auto-evidente,
A gente sai de 1 para 7 bilhões em 200 anos. Linguagem progressiva, modelo de administração progressivo. Porque a gente não pode continuar tendo o mesmo modelo de administração se a gente vai aumentando a população. Chega um determinado momento que a gente tem que fazer uma guinada. Essa é a grande descoberta do novo século, do novo milênio, que a gente está trabalhando em cima dos autores que começaram a pensar sobre isso. Então, qual é o grande objetivo do mundo digital? É trazer uma nova linguagem para a sociedade humana, permitir um novo modelo de administração para que a gente possa lidar melhor com a complexidade demográfica progressiva que a gente tem. A linguagem dos rastros é a grande novidade que a internet traz, que não é visível para a maior parte das pessoas. Quer dizer, as pessoas acham que dar estrelinha para o Uber é a coisa mais boba do mundo, mas ali ela está usando a linguagem dos rastros. Por quê? Porque no momento que vamos pensar, há 15 anos atrás eu nunca compraria uma bateria de celular de uma pessoa do Piauí. Por quê? Porque eu não confio nesse cara. Eu não conheço o cara do Piauí. A minha linguagem oral escrita, para eu poder comprar do cara, eu teria que ter alguns amigos meus no Piauí que teriam que me dizer que aquele cara é um cara honesto para eu poder fazer negócio com aquele cara. Como eu não tinha essas pessoas lá, eu não fazia negócio com esse cara. Quando eu tenho o Mercado Livre, que usa a linguagem dos rastros, o que acontece? Cada pessoa que compra desse cara do Piauí a bateria vai dizendo para os outros e vai criando um conhecimento sobre essa pessoa, e essa pessoa ele passa a ser um conhecido digital. Porque ele era um desconhecido oral escrito, ele passa a ser um conhecido digital. Por quê? Porque a reputação dele está na janela. E a partir daí eu começo a fazer negócio com esse cara usando uma linguagem que eu não tinha antes, que é a linguagem dos rastros. Então ele vai criando uma reputação no Mercado Livre, vai dando estrelinha para ele, vai dando aquela reputação, e eu olho para aquela reputação e falo, opa, esse cara aqui já vendeu 800 baterias e não tem nenhuma reclamação. Então esse cara é um conhecido para mim. Ele não é um cara que vai me dar calote. A dificuldade de me dar calote é muito maior do que se eu comprar de um cara que não tem a mesma reputação. E é essa linguagem dos rastros que me permite criar o Airbnb, que me permite criar o Uber, que me permite criar o YouTube, que me permite criar o Facebook, que me permite organizar o Google. Tudo que a gente está fazendo hoje é usar uma linguagem nova que me permite, a partir disso, criar novos modelos administrativos que criam confiança entre os antigos desconhecidos que passam a ser conhecidos digitais. Então, a linguagem do rastro, para todo mundo sabe o que é. Todo mundo já faz isso, mas as pessoas não chamam desse nome. Aí você vai perguntar, qual é a espécie que usa a linguagem dos rastros? Os insetos usam a linguagem dos rastros. E por que os insetos usam a linguagem dos rastros? Por que eles adotaram a linguagem dos rastros? Porque é uma complexidade muito grande. Um formigueiro são milhões de formigas. Então, não tem condição, numa estrutura complexa do formigueiro, eu poder organizar um formigueiro no modelo dos leões ou dos lobos, que tem o líder alfa. Então as formigas abriram mão do líder alfa, a rainha não faz parte do modelo de administração, ela só reproduz, e as formigas se entendem, como a gente faz no Waze, como a gente faz no Mercado Livre, as formigas se entendem através de curtições, estrelinha, curtições, etc. A grande guinada que a gente está passando esse século é a passagem do modelo mamífero, que a gente está usando na gestão, que tem o líder alfa, para o modelo dos insetos, para a gente poder fazer isso. Então, quando a gente fala de transformação digital, para valer, a gente está falando de uma transformação do modelo de gestão mamífero para o modelo dos insetos, o modelo das formigas, que é a curadoria. E a estrutura básica que a gente pode fazer isso é a linguagem dos rastros. Sem a linguagem dos rastros, a gente não teria Uber, não teria Airbnb, porque as pessoas não confiariam uma nas outras. A linguagem dos mamíferos, a sonora, é o que o autor considera a administração 2.0. Ele chama esse modelo de gestão. A administração 3.0 leva em conta a mudança gradual da nossa nova forma de se comunicar, que é através das linguagens químicas dos rastros deixados. Lembra das formigas? A administração 3.0 é caracterizada pela curadoria. Mas o que é curadoria? Segundo a definição do livro, é um conjunto coordenado de processos e pessoas com o objetivo de criar ambientes para que produtos e serviços cheguem aos seus clientes através de plataformas digitais. Opa, volta um pouquinho. Para explicar melhor, pense no seguinte exemplo.
Sabe quando você faz uma busca no Google sobre clínicas dentárias na sua cidade? O resultado que aparece é uma espécie de curadoria. Sabe quando você assiste um vídeo no YouTube e magicamente aparecem outros que são muito parecidos e você também acaba assistindo? Já pensou o que acontece quando você chama um táxi no aplicativo? Porque somente os motoristas próximos da sua região são notificados. Porque houve um processo de curadoria para lhe conectar com o taxista que vai melhor se beneficiar ao se conectar com você também. Então, eu estou chamando o Uber de curadoria e estou chamando Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá. Cooperativa de táxi de gestão. São duas coisas separadas. Uma coisa é a gestão, que tem o líder alfa, que toma as decisões orais escritas, e a outra é a curadoria, que vem ajudar a gente a resolver os problemas complexos que a gente tem na sociedade. Então, aí, a partir do livro Esse Novo, eu passei a chamar de Administração 3.0. A Administração 3.0 é a curadoria. Ou, se você quiser, no popular, é a uberização, né, dos modelos administrativos. E sabe quem decide se a curadoria deu certo ou não? É você mesmo, o usuário. É você que vai dizer para o Uber se o taxista era bom, se o vídeo vai receber um joinha ou se o link do Google vale a pena ser clicado ou não. Mas quem é o curador? São as empresas que disponibilizam as plataformas para a curadoria acontecer, que pode ser um aplicativo, um site, mas precisa necessariamente ser digital. O curador precisa do feedback das pessoas que utilizam a plataforma. E esse feedback é entregue através de rastros digitais, curtidas, joinhas, estrelinhas, compartilhamentos, etc. Vivemos em uma era onde é relativamente fácil criar uma plataforma digital e implementar uma curadoria. Isso não é mais uma barreira tecnológica. Lembra dos casos famosos onde pequenas startups desmontaram grandes impérios tradicionais? Pois é, na maioria das vezes a disrupção ocorreu devido a uma abordagem baseada na administração 3.0 e no processo de curadoria. No mundo atual, nós temos duas coisas aí. Nós temos um processo que se iniciou logo quando chegou a internet, que é o processo de digitalização. Foi a primeira onda. A segunda onda é a uberização. São duas coisas separadas. Todas as empresas hoje, quando falam em transformação digital, elas sempre estão pensando só em digitalização. Elas não enxergam a uberização. E aí você pega vários livros que eu tenho estudado aí com as pessoas e tudo, você vai ver todo mundo falando digitalização, digitalização, digitalização. A digitalização é pré-condição para a uberização. E aí, o que tem interessante é, tudo que vai sendo digitalizado começa a ser passível de uberização. O que ainda não é digitalizado tem mais dificuldade de ser uberizado. Peraí. Dá um exemplo prático disso. Quando a gente vê a comparação TV Globo, Netflix e YouTube, eu consigo mostrar claramente o que é isso aí. Então vamos lá. A TV Globo é uma estrutura totalmente de gestão que transmite o seu conteúdo via antena. Quando a gente cria a Globoplay, o Netflix, o vídeo da Amazon, né, o Amazon Video, etc., o que eu estou fazendo? Eu estou digitalizando o acervo para que as pessoas possam consumir via internet. Então, nesse momento, eu não estou uberizando, eu estou digitalizando. É uma mudança que a gente pode chamar, é uma inovação radical. É radical. Por quê? Porque eu estou saindo de um modelo que é um canal de ondas de ar e estou transferindo para um canal internet, com várias possibilidades. Eu posso indicar os programas para as pessoas, eu posso fazer um preço barato que todo mundo acessa pela internet, né? Eu posso botar aquele conteúdo ali, eu posso fazer uma assinatura, eu crio um novo modelo. Então, realmente, eu faço uma mudança radical. Mas quando eu olho para o YouTube, eu já não estou falando de Netflix. O Netflix
ele é uma digitalização da TV Globo, mas ele continua no modelo gestão, porque existem pessoas, editores do Netflix que pegam os vídeos, definem quais são os vídeos que vão entrar, botam que dia que o vídeo vai entrar dentro da plataforma, e ele continua controlando todo o conteúdo de dentro do Netflix. Então isso é gestão digitalizada, é gestão usando ferramentas da digitalização para sofisticar a gestão. Funciona, é bacana, mas tudo que as empresas estão pensando, você vai lá, eu conversei com pessoas da TV Globo, quando eles pensam em transformação digital, eles pensam no Netflix. Eles não pensam no YouTube, porque quando você vai conversar com o cara da TV Globo, ele vai dizer, e eu já tive experiência de conversar com algumas pessoas da Organização Globo, já fiz projeto para eles e tudo. Aí eles vão dizer assim, não, isso não tem a ver com a nossa filosofia, porque o YouTube, ele tem uma nova filosofia administrativa, é por isso que eles dizem que não tem a ver com a filosofia. O YouTube, qual é a diferença? Ele é a curadoria. No YouTube, não tem gestor carimbando o que vai entrar. Os usuários colocam os vídeos diretamente, o acervo é descentralizado e distribuído, que usa a linguagem dos rastros para definir a qualidade dos vídeos. Já não é mais um gestor que diz o que vai entrar, o que não vai entrar, e o que é bom ser destacado, o que não é. Você já cria um outro modelo, que é a curadoria, que permite que você possa, a partir da linguagem dos rastros, de baixo para cima, organizar o acervo. Então, a TV Globo é gestão não digitalizada, o Netflix é gestão digitalizada e o YouTube é curadoria. Eu enxergando através dessa ótica, o que teria que acontecer para a Globo promover uma transformação digital? Se a TV Globo quiser fazer uma transformação digital para valer, para ela voltar a ser competitiva, ela teria que criar o Globotube. Aí você vai me perguntar, por que ela não cria o Globotube? Porque a maneira que ela pensa a administração, a filosofia da administração que ela tem na cabeça dela, né, ela não consegue enxergar que o YouTube, e aí você criaria a Globotube, é o futuro da transmissão de vídeos pela internet. Porque você tem muito mais escala, você tem muito mais exponencialidade, você tem muito mais diversidade, que é para onde as pessoas estão querendo ir. Então, quando as pessoas falam de transformação digital, as pessoas estão falando sempre de transformação digital para o digital, e não transformação por causa do digital em direção ao novo modelo administrativo. Como no exemplo das cooperativas de táxis, elas focaram em atividades praticamente inúteis diante da mudança que estava por vir. E isso está acontecendo nas nossas vistas. Tem diversas outras empresas agindo da mesma forma hoje em dia e não percebem o perigo que espreita. O autor diz que, primeiramente, você precisa aceitar que se a sua organização não se uberizar, muito provavelmente algum concorrente vai surgir para tomar o seu mercado. Mas então, como uberizar uma organização tradicional? O autor criou algumas etapas para facilitar a uberização de uma corporação. Elas são sensibilização, capacitação, laboratório e, finalmente, a nova organização. A questão é que o modelo de administração 3.0 é tão radical por si só que precisa ser implementado fora da organização, como em uma espécie de laboratório, onde quem está tentando inovar não seja impedido e contaminado pela cultura 2.0 da maioria. O livro vai a fundo na descrição de cada etapa e até descreve situações onde as tentativas de inovação falharam pela incapacidade dos gestores de entenderem que inovação não é uma atividade recreativa, e sim uma necessidade para se manter competitivo e vivo no mercado. Nós temos hoje um desafio de superação de mentalidade profundo. Existem pessoas, que eu chamo de inquietos, que por uma série de motivos subjetivos têm uma facilidade de acessar determinadas áreas do cérebro por desafio, ou porque quer deixar um legado, ou porque não estão tão no dia a dia assim, etc, etc. Essas pessoas têm mais facilidade para entender esse tipo de discurso que eu estou fazendo. Então eu comecei a perceber que eu deveria sair a ideia de pegar uma organização tradicional e fazer o discurso que eu estou fazendo, e aí o cara vir e vai fazer a separação, etc, não funciona. Então eu tenho trabalhado, inclusive com algumas organizações, assim,
eu faço uma primeira chamada dos inquietos. Aí você me pergunta, o que uma organização teria que fazer? A minha sugestão, primeiro, eu tenho que identificar esses perfis dentro da organização, os inquietos, que são pessoas que têm mais facilidade de trabalhar com abstrações, são pessoas que querem deixar legado, são pessoas que estão insatisfeitas com o modelo atual, mas não conseguem entender o que está acontecendo. Todos os meus alunos hoje têm esse perfil. E aí tem que fazer uma formação desse pessoal, para esse pessoal começar a perceber a bimodalidade. Então, no caso da TV Globo, já existe uma uberização tirando o cliente dela. A situação da TV Globo é emergencial. A situação da Petrobras, por exemplo, ela não é emergencial. Por quê? Porque eu ainda tenho petróleo, eu precisaria digitalizar a energia para depois, então, ser uberizada. Então, é uma situação um pouco mais confortável porque ela tem mais tempo. Não existe uma curadoria de energia. Está começando a aparecer para você uberizar a energia. Então, cada empresa tem uma situação diferente. Eu tenho que saber lidar com essa bimodalidade em situações diferentes. Mas é fundamental que organizações comecem a se preparar para que essa visão bimodal cresça dentro da organização. E isso começa como? Começa com uma capacitação. E essa capacitação só vai funcionar se ela começar com os inquietos. E aí tem que começar a fazer um trabalho interno nas organizações de fortalecimento desse conceito do bimodal para que as pessoas ganhem estofo, para que elas não caiam, elas não sejam puxadas para a grande força e energia contrária, que é o unimodal. Tudo continua igual, tudo é uma continuidade, e a transformação digital é apenas digitalizar, e a gente vai continuar digitalizando. O problema é que uma organização que continua assim, ela vai perdendo competitividade no mercado. Algumas organizações começam a ter crise, como foi o caso da Abril, que mandou 800 pessoas embora, né? Elas sentem profundamente o problema, principalmente as mais intangíveis. Então, o que o gestor tem que fazer é começar uma capacitação dos inquietos para começar a ter a visão bimodal. Num segundo momento, quando as pessoas já tiverem com esse conceito um pouco mais sedimentado, aí partir para o laboratório bimodal, partir para a experimentação da curadoria. Mas é possível uberizar qualquer empresa? Depende das tecnologias disponíveis. Para responder melhor essa pergunta, o autor criou o Uberômetro, que são 3 grandes fatores que irão retardar a uberização. Fator 1. Quanto mais complexo for o processo e envolver mais gente a ser coordenada, maior será a necessidade de maturidade das tecnologias. Em outras palavras, os algoritmos terão que ser mais complexos e se ganhará tempo em tais mercados. Fator 2. Quanto maior a insegurança do consumidor em relação a determinado produto ou serviço, mais tempo levará para se acostumar com novos hábitos de consumo. Fator 3. Quanto mais protegido for determinado mercado, mais tempo vai levar para que se tenha o surgimento de novas organizações em função dos riscos legais envolvidos. Então, se você está em uma grande organização que não apresenta as barreiras de proteção que nós citamos aqui, comece a se preocupar com uma possível uberização, porque ela já pode estar acontecendo. E a sua participação no mercado pode estar sendo ameaçada. Mas olha só, o que eu quero chamar a atenção, e eu faço esse desafio para todos os ouvintes desse podcast, todos eles. Se você me apresentar uma empresa tradicional, uma só, não precisa ser mais uma, não, uma só, que tenha uberizado e que esteja hoje liderando o mercado de curadoria, você pode me mandar um e-mail que eu mando um livro para você. Não tem nenhuma empresa hoje tradicional conseguiu superar a crise da mentalidade. Nenhuma. Que começam do zero, tem centenas. Mas uma tradicional que tenha migrado para a curadoria, a cooperativa de táxi é o modelo da gestão, e a gestão tem um DNA tomate. Por mais que uma empresa tradicional queira uberizar, ela não vai conseguir, porque o DNA da organização não nasce kiwi. É uma semente que não nasce kiwi. Essa que é a grande guinada desse novo século. O que está acontecendo agora é que nós temos um DNA administrativo fora das organizações tradicionais, que é outro DNA,
que se você plantar a semente da TV Globo, não nasce YouTube. Você pode fazer o que você quiser dentro da TV Globo, que não nasce YouTube. Existe uma crise plantada, as pessoas não entendem, estão querendo nascer kiwi plantando tomate, não vai nascer. Explica um pouco mais sobre a inovação para o digital e a inovação por causa do digital. Todo o mercado está indo na direção da transformação para o digital. E tem um grupo pequeno de pessoas dizendo que é transformação por causa do digital. Nós temos 2 movimentos distintos. A digitalização, que é a primeira etapa, e depois nós temos a uberização. E a uberização é uma etapa que já vai ter uma terceira etapa, que é o blockchain, que você vai radicalizar a curadoria já no blockchain. Você vai aumentar o trabalho de distribuição, que aí você já vai ter uma radicalização e a disrupção dentro da disrupção. Do ponto de vista da curadoria, o blockchain seria uma inovação radical. Mas do ponto de vista do cara da gestão, o blockchain é a disrupção da disrupção, que é muito mais difícil do cara conseguir enxergar e entender. Então as pessoas estão... Eu digo sempre o seguinte, você chega lá no cliente e fala assim, querido, e aí vamos fazer um projeto de inovação? O cara fala assim, tá, beleza, vamos inovar desde que não precise mudar nada. Vamos mudar a forma de agir desde que eu não tenha que mudar a minha forma de pensar. Se eu continuar pensando tudo do jeito igual, eu posso mudar qualquer forma de agir. E a coisa não funciona. Então as pessoas estão brincando de inovação, só que não estão conversando com o mercado, e o mercado está indo para outro lado. E é por causa disso que a gente vai começar a assistir cada vez mais falência sobre falência de empresas tradicionais. Você acha que hoje todas as empresas são obrigadas a inovar? Sim, se ela for garantir mais competitividade. Então, não é inovação pela inovação. Às vezes você pode inovar e perder competitividade. Então, quando as pessoas falam assim, eu preciso inovar. Não, querido, você não precisa inovar. Você precisa ser competitivo. Para ser competitivo, você precisa mudar alguma coisa? Precisa. Então você tem que inovar na direção da competitividade. Aí o cara vai lá, naqueles congressos, ganhou o prêmio de inovação, ganhou o prêmio de inovação, parabéns! Parabéns pelo prêmio de inovação, você é o demais, etc. Não. O prêmio que deveria ser ganho é o prêmio de competitividade. E quem dá o prêmio de competitividade não é a empresa de consultoria que quer vender consultoria, não é a empresinha das associações, né? Quem tem que dar o prêmio de competitividade é o consumidor. Você está aumentando o número de clientes, os clientes estão cada vez mais engajados com você e tal. É isso que é o prêmio de inovação verdadeiro, que é o prêmio de competitividade. Você está cada vez mais competitivo no mercado. E mais empresas vão pedir falência como a Editora Abril. Por quê? Porque eles não conseguem atuar e mudar a maneira de pensar. E quando você chega lá, bate na porta dos caras e fala, querido, tem que ir para a curadoria, o cara fala, isso não tem a ver com a nossa filosofia. E a coisa mais engraçada do mundo é o seguinte, uma inovação disruptiva é justamente a inovação que traz aspectos filosóficos. Para finalizar, quer deixar um último recado? Bom, então, galera, o negócio é o seguinte, eu estou empenhado aí em criar uma comunidade dos bimodais. A gente tem uma lista no WhatsApp, a gente tem trabalhado com leituras compartilhadas e a gente faz esses debates, a gente vem discutindo isso e depois as pessoas se animam e eu tenho um programa avançado de formação de estrategistas digitais bimodais. É um programa que eu estou desenvolvendo pelo WhatsApp, aulas pelo WhatsApp, formando pessoas para poder entender e lidar com esse mundo de uma maneira mais sofisticada. Então eu convido o pessoal, todo mundo que está assistindo, quem quiser participar, né, me manda um zap, vou botar aqui meu zap, 21 99608 6422. Me manda um zap e diz assim, cara, eu assisti teu podcast, achei muito legal, você estava, quero ser bimodal. Tu me manda um zap, eu te coloco no grupo, você começa a participar, você já começa a dar um upgrade profissional, tem muito mercado aí, a bolha está estourando e a gente vai ter muitas oportunidades mais para frente. Não é nesse momento agora, semana que vem. As coisas estão caminhando lentamente para visões mais sofisticadas sobre o mercado. E eu convido todo mundo aí para participar. E o Nepô disponibilizou 1 hora de consultoria
para um ouvinte do Resumo Cast. Então, se você tem um negócio e acha que poderia uberizar ele e quer saber um pouco mais sobre como fazer, envie um e-mail para contato@resumocast.com.br explicando brevemente como é que é o seu negócio e você pode aí então ganhar 1 hora de consultoria com o Carlos Nepomuceno, que é o autor do livro Administração 3.0. Vamos chegando ao final do Resumo Cast dessa semana, mas antes deixa eu te falar do livro da semana que vem. Nós vamos falar sobre criatividade e o livro é Pense como um Freak. E olha só o que é que vai acontecer no próximo episódio. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, ResumoCasters e ResumoCasters. Eu estou aqui para convidar vocês para ouvir a minha entrevista Márcio Balas no ResumoCast na semana que vem, especialmente para vocês. For you, and for everybody that is hearing and listening me, because the entrepreneur is a house because we're going to let and listen succeed and see you next Monday, next week in the ResumoCast. Eu espero vocês lá. Eu sou Márcio Balas. Bye, bye. O ResumoCast fica por aqui. Se você gostou desse episódio, entra no nosso site www.resumocast.com.br para conhecer os nossos projetos e assinar o nosso podcast gratuitamente no seu celular. Até o próximo ResumoCast. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.